quero passear, como passear. Fala, mestra, dizem que quando dois capoeiristas se encontram rola o quê? Capoeira. E quando pega essa capoeira e joga pro mundo? Capoeirando? Boa, pessoal, mas antes se inscreva no canal, clica no sininho, dá o seu like assim que começar a assistir o vídeo. Comenta quem vocês querem trazer para a próxima entrevista, compartilha o máximo possível. E aqui, outra vez no Rio de Janeiro, a gente está tendo a oportunidade aqui de conhecer a história dessa grande mestra que a gente ficou conversando ali no café da manhã. Já fiquei sugando várias informações, a história é linda. Mestra, quem é você? Eu sou mestra Gaivota, sou aluna de mestre Emílio. Eu sou artesã, sou magister, sou pedagoga e sou criadora e fundadora do projeto Move Vidas, que trabalha em conjunto com a Capoeira Arte Raça. O nosso carro-chefe é capoeira, então nós respiramos capoeira. Né? Sou mãe de 5 filhos, sou mãe do professor do contramestre Papalégua e sou mãe da professora Gaivotinha, que são os 2 capoeiras mais atuantes no momento. Compositora, né? Sou compositora, gosto muito de cantar. A música é a minha vida, a minha alma. Hoje a música, ela me leva, ela me faz caminhar. Com a voz dessa aí, se não fosse por esse lado, meu Deus. Mestra, primeiro pé na capoeira. Primeiro pé na capoeira foi eu chamo de sorte, né? Isso eu posso chamar de sorte. Eu levava o contramestre Papaléguas e a professora Gaivotinha para treinar com quem? Nada mais, nada menos, que na época era professor mestre Emílio, hoje, né? E eu levava eles muito pequenininho, costumo dizer que a professora Gaivotinha era tamanho de cachorro deitado, e eu levava ela para treinar, e levava o Papaléguas também, e ficava ali acompanhando todo aquele caminhar do treino. Chegava final, botava os 2 na bicicleta e ia para casa. Era mãe de 2 alunos, como a gente tem tantos hoje. E com isso começou a ocorrer as necessidades de eu estar cada vez mais presente, porque além de aluna do mestre Emílio, eu sou irmã dele, né? Irmã de sangue do mestre Emílio. E na época a gente se ajudava, e nós 2 somos 2 irmãos muito próximos a vida toda. E na época o mestre Emílio trabalhava demais, ele estava com sonhos de explorar ainda mais o espaço da capoeira, buscar mais conhecimento, mas para isso ele tinha que se dedicar ao trabalho pesado, que era a nossa realidade, que era trabalho agricultura, né? Era nosso ganha-pão. Então ele tinha que trabalhar quase que dia e noite para ele conseguir se lançar no mercado da capoeira, que era buscar conhecimento. E a partir disso, ele ia para o Corticano para trabalhar na sacaria, trabalhava 72 horas virado, para poder, no final do mês, ele conseguir enfrentar um evento de capoeira. Mas ele já estava dando aula. E nisso, foi quando ele começou a falar, então, olha, minha irmã, você vai lá, você abre para mim a academia, você vai recepcionando a galera, se chegar algum pai novo, você anota o nome, essa coisa, né? E era no tempo da fita, né? Então, assim, a gente não conhecia instrumento até aí, então não sabia de instrumento nenhum, a gente estava bem fora mesmo, né, na época. Então era só a música que nós conhecemos a partir do filme Esporte Sangrento, né? Então, dentro dessas músicas, o nosso carro-chefe era 3 músicas e uma fita. Então a gente colocava aquela fita para rodar e ela ficava rodando ali o tempo todo. Só ia lá, voltava rodava na caneta, rapidinho, que era para ela voltar, né, rapidinho ali, e a gente corria e catava, colocava de novo e ficava ali. E às vezes aí o mestre chegava. Então o mestre chegava, que né, hoje mestre, mas na época professor, ele chegava e é onde ele assumia a turma toda ali. Eu não mexia com nada, eu só fazia aquele... Você só deixava preparado. Deixava preparado o caminho para ele. Aí ele chegava muito cansado, mas já chegava com aquela energia gostosa e já caía para dentro, já ia dar aula. Dava aula primeiro para os pequenos e muitas vezes, como a professora Gaivotinha e o contramestre Papaléguas era muito pequenininho, eles terminavam a aula e eu, curiosa, ficava um pouco mais, aproveitando, sugando, né? Porque eu sou muito de observar e gostar de aprender através disso. Já era capoeira e não sabia. Não sabia. Foi onde eu comecei a ficar um pouco mais, mas tinha vez que o mestre dava aula até 2 horas da manhã, porque tinha os mais velhos.
Então ele ia ensinando gradativamente as turmas, pela idade mais ou menos ali, dava mais ou menos 70, 80 alunos em todas as aulas, e aqueles que eram mais responsáveis, eles ficavam até mais tarde, que eram os adultos. E o mestre ficava ali com eles, às vezes fechava as portas da academia, ficava trabalhando até tarde. De repente muitos só podiam treinar aquele horário, porque só também aquele trabalhavam horário. o dia Também inteiro, trabalhava né? na roça, trabalhava na sacaria. Caraca, que e bacana. a agricultura, ela oferece muito isso, né? Ah, chegou duas carretas de sacaria, tinha que descarregar, tinha horário para entregar. E os meninos que gostavam de capoeira, os adultos, eles trabalhavam, a maioria junto com o mestre. E aí era onde eles se encontravam naquele momento, então eles treinavam, dava sangue, o mestre treinava muito mesmo, o tempo todo. E como o Papalégua ele era muito ativo, ele ficava nas aulas dos adultos e o pessoal jogando ele mortal, jogando pra cá, jogando pra cá. Né? E ele era grande. Então, assim, a gaivotinha dormia, ficava nos meus braços. E ele ficava ali no meio da amarada treinando de novo. E aí cansava, ia para casa e estava tudo certo, e no outro dia tudo de novo, 5 horas da manhã o mestre já tinha que voltar correndo para o trabalho de novo, e com isso fui levando a minha vida. Então meu primeiro pé dentro de uma roda de capoeira foi quando o mestre falou, pô, você trabalha tanto, você faz tanto pela capoeira, você já é uma capoeirista. Sim. Então o que eu preciso? Eu preciso que agora você comece a treinar. Olha para os teus filhos treinando e usa isso como incentivo. Que bacana. E foi onde eu comecei a treinar ali, dentro do tempo que eu podia, a fazer alguns movimentos. E tive aí, graças a Deus, um período gostoso aí dentro da capoeira. Cara, que história de muito aprendizado. Parabéns, mestre. Que Obrigada. Muitas outras mulheres... Sem dizer que naquela época uma mulher dentro da capoeira era né? quase um crime, né? Poxa! Então, assim, a única mulher que treinava naquele momento era a Gaivotinha. Que era criança. Era a única que treinava naquele momento na nossa região. Mas isso pode incentivar muitas mães que ficam lá Muitas. a aula inteira e depois vai embora. Hoje a gente trabalha com a capoeira treinar, em família. Né? Aí. Que os pais vão, a gente tem no nosso espaço de aula, a gente tem o espaço Kids. Então as crianças treinam primeiro, depois eles vão para o espaço Kids, onde fica lá com o estagiário, acompanhando um trabalho com desenhos de capoeira, com pinturas, com joguinhos e com atividades em outro setor, em segundo plano, enquanto os pais treinam. Caraca, que então legal. As crianças estão sendo atendidas também, estão desenvolvendo também, que fica na responsabilidade da professora Gaivotinha, que é especialista em educação infantil, para trabalhar com a capoeira. E a gente tem desenvolvido um trabalho incrível. E então hoje a gente trabalha com também a capoeira em família. Olha só que lindo. Parabéns demais. Muito gostoso. E aí foi treinando, começou a treinar e fui virou treinando, capoeirista mesmo. Fui pra cima, ia junto com o mestre, onde o mestre estava junto. Aí fui aprender trançar graduação. Também foi de uma necessidade, foi num dia de evento, a gente tinha 140 alunos para graduar. E o mestre estava naquela correria de evento que todo mundo sabe, a gente não tinha tanta experiência na época. E o mestre estava ali trançando graduação. E foram chegando os convidados, e chegou um convidado e falou, pô, tô indo para um evento, umas 3 horas longe da gente, e depois eu vou voltar para o evento de vocês, que seria no outro dia. Isso foi no sábado à tarde. E o mestre falou, pô, não posso ir, tem um monte de graduação para trançar. E eu já treinando. Olhei para ele ali e falei, mestre, Vou professor, se você quiser, eu fico trançando. E vocês vão que legal. no evento. E aí juntou o mestre, junto com a galera, e falou, tem certeza? Eu falei, faltavam umas 70 ainda para trançar. E ele falou, tá, então você já tem a base aí, qualquer coisa a gente arruma. E ele foi e eu fiquei trançando e acabando de organizar o evento. Eles foram, voltaram, chegaram de madrugada, descansaram um pouquinho, de manhã bem cedinho ele já foi olhando tudo, foi cortando o que tinha ficado para trás, porque eu não tinha tanta experiência, né? Apesar de já ser artesã, então eu tinha uma base, né? E fui ali com um pouco de dificuldade, mas consegui. Aí o mestre chegou, fez o acabamento de tudo aquilo, aconteceu o evento que arrebentou, foi show de bola. Ele falou, não, você não pode mais ficar fora. Agora acabou, então até hoje as graduações, vou trançando, gosto muito. E a gente vai aprendendo, a capoeira ela é uma escola que ela está de portas abertas o tempo todo. Eu falo que é a melhor faculdade do mundo. Nossa. Ela te prepara para a vida, ela te prepara para a profissão. Eu tive essa semana uma experiência que uma pessoa, a gente num grupo de amigos, perguntou assim para mim, tá,
você é mestre em capoeira. Eu falei, sim, mestre em capoeira. Tá, mas e daí você faz mais o quê? E para ganhar dinheiro, você faz o quê? Eu falei, eu sou mestre em capoeira. Mas e assim, para ganhar dinheiro, para pagar as contas, assim mesmo. Eu falei, eu sou mestre em capoeira, eu sou professor em capoeira, eu ensino capoeira, eu vivo de capoeira. Você teve que responder mais quantas vezes para essa pessoa? Aí eu falei para ela, mas você quer me saber se eu tenho outras profissões, é isso? Não, é porque se só capoeira. Eu falei, capoeira é a minha vida, capoeira é a minha profissão. Eu sou uma mestre, eu sou uma professora, eu sou aluna. Então é a faculdade que eu levo eternamente na minha vida, é a capoeira que me ensina muito. E até hoje a capoeira sofre preconceito. Até né? hoje? E isso eu estava conversando com pedagogas, com pessoas formadas, né? Então assim, quando a gente conversando ali, eu entendi o quanto é importante a gente se sentir parte. Eu também já errei. Eu cometi um erro uma vez com o contramestre Papalégua. E ele, adolescente, né, partindo ali para a fase adulta, e ele já era um grande responsável, trabalhava junto comigo, a gente tinha uma academia, e ele tinha o seu horário ali de estagiar, e era à frente, sempre estava me ajudando em tudo. E eu falei para ele, ó, chegou a hora de você decidir, você vai ter que arrumar um emprego. Ele olhou para mim e falou, mas eu já trabalho. Lá você teve o mesmo pensamento, né? A gente tinha uma academia, eu estava grávida, né, bem próximo do parto já, e eu falei para ele, você vai ter que arrumar um emprego, porque na verdade a família em volta cobrava muito isso. Né? Pô, tu já tá com 17, tá com 16, arrumar um emprego fixo, né? E aí quando eu disse, eu vou arrumar um emprego, você precisa arrumar um emprego, ele já trabalhava, já fazia muitas coisas ao mesmo tempo, sempre arrecadava o seu, assim como ensinei, tipo as graduações dele, da professora Gaivotinha, ela vendia os artesanatos que eu fazia para pagar as viagens, cada graduação dela, então ela tinha uma missão, eu preciso fazer essa graduação, então eu fazia os artesanatos e ela saía para vender. É trabalho. Aí ela vendia tudo, chegava e até passava às vezes da cota dela. Que legal. Mas sempre ensinei os dois a correr atrás daquilo que eles queriam. Eu dava liberdade e falava, saiba lidar com a liberdade, que é para vocês ter ela sempre na vida de vocês. Então, quando eu disse isso para ele, no momento, eu não quis ofender, eu quis dizer que ele precisava ter um segundo emprego. E eu entendi depois que se ele tivesse um segundo emprego, ele não teria tanto tempo para treinar e se dedicar tanto à capoeira como ele fazia naquele momento. Sendo que ele já ganhava o dinheiro, tanto com a capoeira, quanto com os trabalhos extras que ele fazia. Entendi. Então, a gente erra. Então, nós nem podemos tacar pedra nas pessoas de, às vezes, voltar a ter esse olhar voltado para a gente, porque nós trazemos isso para nós. O próprio capoeirista o próprio capoeirista nessa condição de um trabalho. Exatamente. Né? Então, nós precisamos entender que capoeira é uma profissão, desde que você leva ela como uma profissão. A responsabilidade é cumprir horário, você saber tratar bem um aluno, tratar bem os pais, que são seus clientes. Tratar bem uma sociedade, que eles que são todo o patamar que vai te fazer subir. Você não subiu sozinho. Alguém acreditou em você para você dar o segundo passo. A gente se diverte na roda, a gente vai para campeonato, a gente faz tudo aquilo, mas também está entregando isso para quem está começando. Então é super trabalho, né? Super trabalho, muito com certeza. Bom. E um crescimento diário, né? E pegando esse gancho aí, mestre, e aí viajou muito nesse período? Viajei bastante, viajava muito com o mestre. O mestre sempre abriu essa porta. Apesar de que a gente viajava para assistir. Sim. Né? Eu sou da época que hoje eu estou com 53 anos. Sou da época que a mulher... Tinha que ser mestre para jogar em mulher, então... Mestre tinha que ser mestre para jogar, como você complementou. Mestre. O nosso, na época, era professor. Então a gente ia, ele levava e ensinava. Ó, tá vendo? Esse erro você não cometa. Tá vendo aquilo ali? Não faça. Então você aprendia. E eu sou muito de aprender visualizando. E a mulher, ela não tinha esse acesso. Principalmente a roda e a instrumentos. Não tinha. Instrumento era pior ainda. Era mais fácil você jogar do que você ter acesso a um instrumento. Jamais. Como que nós começamos a ter acesso ao instrumento?
através do próprio mestre, que ele aprendeu a confeccionar os berimbaus. Então ele começou a resgatar, como a gente morava numa área de agricultura, era muito mais fácil a gente ter acesso à verga, ter acesso às cabaças. E aí o mestre, muito esperto, muito criativo, muito atencioso, ele prestava muita atenção em tudo e ele começou a aprender. Nem sempre a gente acertava, né? Hoje a gente sabe que você faz um berimbau, você afina, você faz a combinação do gungo, médio, viola, tem tudo isso. Hoje a gente sabe tudo isso. Toda a experiência naquele tempo, agora. Então, Tentativa tem e um erro. berimbau, tentativas e erros. E aí a gente foi aprendendo, abria, organizar, limpar a verga. Às vezes limpava da maneira errada, mas o mestre tinha um arsenal Ia gigante. tocar pra afinar, né? Sempre. E o mestre, ele tinha esse tino. Ele era muito... A gente admirava muito Vocês ele. são música natos, né? Musical natos, né? Natos. Minha mãe cantava anos e anos em bailes, né? Minha mãe, Então já tem... ela cantava em rodas de tem um violas, né? Roda de violeiros. E assim, eu não vou me desmerecer dizendo que eu não me considero uma cantora, mas eu amo música. Música é a minha vida. Música, ela me move. Que legal. Independente do tipo de música, mas eu vou muito pela letra. Que conta uma A história. letra que conta uma história, que tem uma aprendizagem, que eu levo muito por esse lado. Indo nessa esteira, então, já traz tem alguma música que, ou músicas que você gosta mais de cantar, mais de ouvir, que muda o seu jogo, que você gosta de estar ali, a roda dar um axé, tem um... Olha, eu sempre fui, eu sou grande, né? Então, assim, a minha estatura, ela me prejudicava um pouco dentro da capoeira. Eu me sentia assim, porque eu era mulher, grande, na época extremamente magra, então, assim, eu tinha um jogo muito de regional. E na nossa época, era uma capoeira de bater, era uma capoeira diferenciada. Né? Hoje a gente tem a capoeira contemporânea, hoje a gente trabalha em projetos sociais, a gente trabalha com crianças, com a capoeira inclusiva, né? E antes não tinha nada disso. Antes você ia pra roda, era pé pra cima e bora. Né? Então, assim, as músicas mais antigas que a gente gostava muito é Bem te vi voou, voou, bem te vi voou, voou, deixa voar e bora pra cima. Paranauê, que é Clássico, né? É clássico nosso aí do mundo. E a outra, eu pisei na folha seca, vi fazer chuê, 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 são chuê, as que chuê, tocavam na fita, né? As da fita, né? Que Então marcaram, essas que legal. eram as músicas assim que marcaram muito, era... E quando você escutava e cantava, dava uma energia. Por favor, não maltrata esse negro foi quem me ensinou. E a gente levava nessa ritmada, eram as músicas que a gente sabia. Os corridos bons, Era os né? corridos bons, e tacava pra cima, e a gente aprendeu com essa fita, então a gente levava essas músicas o tempo todo, e era uma música que jogava regional pra cima. Que legal. Aí depois, quando a gente foi conhecendo um pouco mais o que era capoeira de fato, a gente foi aprendendo que tinha as portas abertas para capoeira Angola, para capoeira Benguela, e aí fomos levando, mas a gente evolução, né? A era evolução a da capoeira, a regional mesmo, era pernada, era jogo alto, era aquele jeito, era pancadaria. Então, e aí alguma roda e alguma viagem com essa dificuldade que você tinha de ser alta, magra, mulher, alguma roda e uma viagem ou rodas e viagens que deram uma temperada, que construíram a mestra aí, que mudou o pensamento, o jeito de jogar, tem alguma experiência assim? Tem, nós fomos num evento em São Paulo, eu não vou mencionar nomes, né, por ética, mas nós fomos num evento em São Paulo e o meu mestre falou, nós fomos numa van e o meu mestre falou, olha, chegando lá, responsabilidade, porque estamos na casa dos outros, ele sempre ensinou muito isso pra gente. E era uma festa junina, uma roda numa festa junina. Eita! Um evento, era um evento numa festa caipira. E me marcou muito, porque durante esse evento teve um momento muito infeliz, que foi entre mestres um desentendimento em roda, uma agressividade totalmente descabível, época, né? da época. E eu lembro que a gente tinha uma filmadora daquelas desse tamanho assim, né? Tinha que ficar E o no mestre ombro, falou, né? você filma pra mim? Eu falei, filmo. Ele falou, porque lá nem sei se eu vou conseguir jogar.
mas nós estamos indo. Se eu entrar, você já liga para você não perder liga e esse filma. momento. E eu subi em cima de uma cadeira dessas escolares e tô lá em cima da cadeira filmando, né? Ligadinho aqui, para um lado para o outro e pegando todos os movimentos. De repente, cadeira, carteira voando para todo lado, e criança e pai correndo, e isso foi muito triste. Isso foi muito infeliz pra gente, é uma coisa que eu não tenho orgulho nenhum de falar. Mas marcou, né? E eu cheguei a pensar, será que é isso que eu quero pra mim? Eu não tenho certeza. E aquilo mudou a minha vida porque eu vi que eu tinha que trabalhar uma forma diferente dentro da capoeira. Eu tinha que me associar a pessoas que levassem a capoeira de encontro com o esporte Conseguiu de verdade, pegar cultura de verdade, né? e que não tivesse essa agressividade toda e que eu podia me acalmar. Por quê? Normalmente nas rodas de rua que a gente estava, a gente presenciava, participava, eu tinha muitas baixinhas que jogavam muito mais que eu, muito mais, só que elas eram baixinhas. E eu era grande. Aí o mestre falava, usa os recursos que você tem. A envergadura. Né? Aproveita isso, essas pernadonas e vai pra cima. E aí foi quando eu vi que eu podia fazer um jogo sem machucar ninguém, Na técnica. sem ofender ninguém, mas na técnica, um jogo menos agressivo, foi onde eu aprendi. Como eu disse, a capoeira é uma faculdade que você aprende todo dia, é só você saber abrir o livro É certo. só estudar ela de verdade, né? Estudou o livro certo, você vai se adaptando. Bom demais. Então, foi uma viagem que marcou. Marcou, e até hoje a gente lembra disso. E né? uma roda que tenha... Uma roda, foi uma roda na 15, a gente foi participar, era uma roda de rua. 15 é uma roda tradicional. É uma roda lá tradicional de Curitiba, na 15. E a gente participava muito, com muita frequência dos eventos. Normalmente a gente ia para Curitiba participar dessas rodas. E nessa roda eu tive um desentendimento ali que me deixou bem chateada, porque eu machuquei o rosto de uma das participantes. Sem querer. Sem querer, na verdade, foi sem querer. Mas como eu tinha um jogo agressivo, eu era grande, ela era pequena. E jogava um jogo bem de movimento, bem benguela, bem floreio. Então eu fiquei me sentindo muito culpada, como se eu não tivesse sabido agir naquele momento. Então marcou negativamente também, e eu comecei a observar melhor. E não referenciar grande, pequeno, é capoeira. Entendi. E como a capoeira é uma pergunta, uma resposta, Sim. se você não perguntar, tá tudo bem. A pessoa que está com você no jogo, ela vai complementar esse jogo agraciando quem está assistindo. Entendi, peguei. Então, quando você consegue manejar isso, entender que a capoeira é uma pergunta, uma resposta, a coisa muda de figura. Nem toda hora você precisa ir pra cima. Nem né? toda Tem hora que você pode precisa. brincar, né? Marcar! Pô, que legal! Marcar território não é do humano, né? Eu penso assim, ó, eu costumo mudar um pouco os nomes, né? Não foi uma experiência ruim, foi um acontecimento que fez você modificar a sua ação. Vai na hora, mudando. Né? Agora você conseguiu identificar a hora que você precisa usar técnica, Exatamente. sem agressividade, mas técnica, e você viu o momento que você pode se soltar mais um pouco e explorar um floreio, né? Com certeza. Isso é muito bom, porque às vezes a pessoa não tem essa percepção. Não. Ele só joga duro e não tem necessidade. Eu digo assim, que quando a pessoa ela sai armada para um confronto, ela está esperando o quê? Confronto, né? Um confronto. Então você tem que sair para a capoeira, não diminuindo a capoeira, mas você tem que sair para a capoeira como se ela fosse um passeio prazeroso em família. Você está buscando amigos e não levando guerra. E o que não impede, se for combinado, dois que querem aquele Com certeza. O jogo mais duro, se respeitando, possa fazer também. Mas agora que não tenha, cada roda você sabe que ela existe para aquilo. Exato. Então é um campeonato, é uma roda de rua mais posicional mesmo, tá aberta para isso, é um jogo pesado, é bonito, é legal, é capoeira. Agora, quando você vai estar trabalhando, você vai fazer uma apresentação numa escola, uma apresentação num projeto social, uma apresentação numa praça pública,
Fica feio. Tem que ter Fica feio. tem Você que ter a estraga a parte capoeira. cultural, né? A parte apresentação. cultural. Então, por isso que eu falo que é uma faculdade. Vamos entender que a capoeira ela tem vários módulos. Exato. E você vai abrindo esses módulos de acordo com momentos você vai específicos. aprendendo. É como a criança na pré-escola. Exato. Ela entra, ela sabe A hora começar a de- rascunhar. Né? E ela vai crescendo, vai para primeiro, vai para o segundo, para o terceiro, para o quinto, e aí quando ela vê, ela está numa faculdade. Então ela aprendeu. Se ela não tivesse aprendido aquela etapa, aquele módulo, ela não passaria. Perfeito, bom Então, se a demais. gente não consegue avançar, é porque você não venceu aquele módulo ainda. Né? Então, nós precisamos entender que a capoeira também, além do jogo, ela é muito além disso. Ela vem a musicalidade, ela vem toda a instrumentação, né? O diálogo, organização. Se você pode ser um ótimo capoeirista, mas se você não souber organizar bem um evento, se você não souber conservar um aluno, conservar uma família que acreditou na capoeira, você quebra aquela família toda, você despedaça. Você está A reprovando capoeira na morre. matéria, né? Tem que fazer ela de novo e bem. A capoeira morre para aquela família, para aquele aluno que acreditou. E aí você tem que voltar para você e falar, pô, mas aonde que eu estou errando? É. E eu falo que errar é humano, agora permanecer no erro, aí fica complicado. Né? Aí nós temos que dar nome aos bois. Exato. E a corda de mestre, como é que foi? Eita, essa foi, hein? Essa foi. Como eu comecei a capoeira como um incentivo muito familiar, muito aconchegante, então eu nunca me preocupei muito com graduação. Eu sempre, como o meu mestre fala, eu já fazia algo sem graduação. Então a graduação ela veio para somar. Consequência, né? Ela foi uma consequência, ela foi um reconhecimento do reconhecimento, que você fazia. né? Um reconhecimento. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente para de correr atrás da corda e começa a viver a capoeira. Legal. Então, foi num momento muito difícil da minha vida, porque quando eu sou formada do mestre Emílio, com um apoio, uma junção maravilhosa aí do mestre pioneiro do Paraná, que é o mestre Sergipe, pioneiro da capoeira dentro do Paraná, recebi a corda da mão dele, mestre Meia Lua, entre grandes outros mestres amigos da gente que acompanhou toda a nossa trajetória, aí no norte do Paraná, todo o sul ali, Santa Catarina, todo o sul do Paraná que acompanhou todo esse desenvolvimento. E foi para mim foi uma surpresa muito grande a corda de mestre, porque eu tinha sofrido um acidente. Ah, nossa, o acidente foi antes da... Caramba. Foi antes. Uma história Foi de antes. superação, né? E eu achava que ali, quando eu sofri o acidente, porque assim, querendo ou não, quando você passa da medida ali de professor acima, você já começa a entender um pouco mais a capoeira e às vezes você até já ganha o nome de mestre. Em alguns lugares que você está, o pessoal já te trata como mestre. Né? E eu tive essa felicidade, que às vezes até ofende grandes mestres, mas eu já tive essa felicidade e para mim não era orgulho, mas eu ficava feliz da pessoa ter aquele reconhecimento, aquele carinho. A gente recebe, né? E aí eu tinha sofrido um acidente e nesse decorrer do tempo foi quando, logo depois do acidente, no primeiro evento que eu consegui participar, o meu mestre me fez a surpresa Que bacana. de me presentear com a graduação de mestre. E eu gostaria que tivesse sido em outro momento. No momento que eu tivesse ativa, no momento que eu que pudesse jogar, que pudesse mostrar um pouco mais do meu trabalho. Mas mestre é mestre, né? Sim. E ele sabe todos os momentos. Então, se ele achou bem oportuno aquele momento, foi lindo, foi espetacular a minha formatura, porque eu estava levando os nossos alunos para o evento e foi no Memorial de Curitiba, então foi num lugar que é histórico de Curitiba, né, o Memorial. E eu lá participando e foi a primeira, tipo, começou o evento, o mestre deu as boas-vindas e chamou meu nome. Você não sabia. E como eu estava voltando a dar os primeiros passos logo depois do acidente,
Eu falei, poxa, mas tem que ser eu a primeira, né? Tanta gente para ser chamada e eu com muita dificuldade, não tinha movimento nenhum ainda. E aí eu vi que vieram vários para me ajudar, para me levar até o palco. E aí eu comecei... Eu gostava muito da música, eu caminhei, meu mano, eu caminhei. E aí o mestre começou a cantar essa música. Nossa! E o mestre Sergipe já entrou com a graduação e aí desabou, né? Desabou o mundo e foi muito emocionante, assim, porque meus alunos estavam lá do projeto, né? E a gente estava num momento muito difícil, porque a gente tinha tido um desastre natural, né, na nossa região. E nós estávamos com todas as estradas nossas bloqueadas. Então, assim, o Contramestre Papalégua não conseguiu chegar no evento, saíram para chegar, a pessoa estava levando 3 dias para chegar no evento, porque as paradas, as entradas estavam todas fechadas por causa do desastre. Foi um desastre gigante que passou aí em todas as redes, né, que foi o desabamento da BR-376, e a gente estava entre as BRs, que é sul de Santa Catarina e sul do Paraná. Sem acesso, então, sem acesso. Nós tivemos alunos que passaram 9 horas dentro de um ônibus, que a gente fazia 3 horas de viagem. Então, assim, meus filhos não conseguiram estar... De corpo, mas de alma estavam comigo, lá. Né, de coração. Não conseguiram. Por quê? Por que eu estava? Porque como eu trabalho de projeto em projeto, visitando e prestando workshops e tal, eu tinha ido antes. Eu estava antes no local. Senão nem na tua formatura. E como houve toda a destruição, a barreira toda, aquilo transformou o evento. Um evento que estava programado para estar toda a família reunida, a gente não conseguiu, mas nem por isso deixou de ser feita a minha formatura, foi linda, que maravilhosa, legal. Mas eu gostaria que eles estivessem presentes, mas como Deus sabe todas as coisas, sim, a gente está aí, mestre, hoje, graças a Deus. Mas se a senhora me permite, para quem está assistindo isso aqui, vai para fora do Brasil, vai para o Brasil inteiro, a mestra sofreu um acidente de carro, que foi dada como morta, porque a lesão tirou os movimentos, e o irmão dela não desistiu, foi para fazer o reconhecimento dela, e ele falou, ela não foi, e a enfermeira puxou, já estava coberto com aquele pano, puxou, foi quando ela sentiu, e aí deve ter assustado todo mundo, porque levantou, e que superação, né, mestra? E aí, para vocês entenderem o que foi o acidente, se a senhora permite falar, porque a senhora me contou pra gente lá embaixo. E eu acho que, assim, não trazer isso aqui não é sensacionalismo. Não. Trazer isso aqui é para que dê forças para muitas pessoas que, Deus me livre, né, nunca precisem passar, mas se passar, saibam que tem que ter força e que conseguem, né, mestre? Parabéns demais por compartilhar isso com a gente. Parabéns pela sua força, parabéns por isso, porque emociona, sabe? Emociona e, nossa, contar isso para uma pessoa tem que ter uma confiança muito grande, né, mestre? Obrigado por essa entrevista, obrigado por você existir, cara, não tenho mais o que falar. Eu digo, para mim, hoje, eu não vou dizer que eu superei tudo, porque a gente fica com sequelas internas gigantescas. Né? Então, quando tudo isso aconteceu realmente na minha vida, eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida já. Né? Então, são muitos fatores e eu vou só representar alguns, outros não vê o caso. Mas eu tinha passado por 2 Covid, foi bem no tempo da pandemia, né? Então, eu tinha passado por 2 dengue hemorrágica, por 2 Covid sequência. E isso tudo deu um reagente de lúpus muito grande, então eu cheguei a 120 quilos. Eu fiquei numa situação deplorável, assim, que isso antes do acidente. Então eu já parece que eu estava tendo um treinamento. Sim, treinamento de força para tudo que eu ia passar. De resiliência, né? E então já estava difícil, mas eu não tinha desistido, tanto que a gente gravou um curta.
do Maculelê, né? Nós gravamos dentro do projeto Move Vidas, do qual eu sou fundadora, e a gente tinha gravado esse curta, e eu já nesse momento de fibromialgia e tudo, já tinha desenvolvido várias situações ali, e tudo decorrente a uma pandemia, né? E na pandemia foi o tempo que nós mais trabalhamos contra o projeto social, contra o capoeirista. Parece incrível falar isso, mas foram os 3 anos de mais trabalho que nós tivemos. E nesse período eu corria de um projeto para o outro. Eu estava sempre, hoje eu ando bastante, mas naquela época era muito ativo. Então, tipo, eu saía de um de manhã, tinha que chegar já no outro, já fazer toda uma atividade, tinha eventos, tinha muita coisa pendentes, e com essa barreira, com tudo, era uma época de chuva muito grande. Então a gente estava em uma situação muito terrível. Senhora. E estradas fechadas por causa da pandemia, o sul do Paraná fechou muitas estradas, não tinha acesso por causa da pandemia. Então a gente tinha muitos problemas, a gente não parava, porque nós somos capoeiristas, nós somos a resistência, né? Sim. Então a gente ia para cima mesmo. E nesse período, eu estava indo de um projeto de Curitiba para um projeto no litoral. E como eu já estava com a fibromialgia, com vários problemas de saúde, eu não estava dirigindo. Eu estava pegando carro de aplicativo para facilitar o tempo e tudo. Para mim era melhor, que nem todos os dias eu estava boa para dirigir. E eu peguei um carro de aplicativo para ir para o litoral no projeto, qual a professora Gaivotinha é coordenadora lá do projeto. E eu conversando com ela no decorrer da viagem toda. E quando a gente estava a menos de 30 minutos de chegar em casa, de chegar no projeto, o carro aquaplanou e capotou. E teve 5 capotamentos, né? A gente estava a 1 quilômetro do pedágio, numa curva subida, e o carro aquaplanou e veio capotando, e eu fiquei presa nas ferragens. E daí eu fui socorrida pelo Águia e fui levada para um outro estado. E essa foi toda a decorrência que causou os maiores danos, porque como eu fui levada de via federal para um outro estado, eu fiquei, diferente, né? Eu fiquei desaparecida, e a família, como eu estava conversando com a professora Gaivotinha, e deu aquele tempo, aquele intervalo que eu não respondi mais, e eu tinha um horário, como ela sabia o tempo que eu chegaria, todo mundo ficou preocupado. Se não chegou, certeza, o que aconteceu, né? Então, já tinha sido feito socorro, eu já estava em outro estado. E depois que eu soube, né? Eu não fiquei sabendo nada disso, estava ali totalmente desacordada. E a família toda me procurando, advogado e filhos, e o pessoal do projeto todos me procurando, os capoeiristas, porque ninguém sabia onde que eu estava. E foi quando foi descoberto, através da Polícia Federal, que tinha tido um acidente, só que como o meu nome tinha sido colocado errado no boletim de ocorrência que foi feito, no socorro, ficou muito difícil de me encontrar. E para resumir, né, a família era para fazer o reconhecimento no hospital, que até então eu tinha sido levado para um hospital, e como era um tempo pandêmico muito grande, o hospital estava totalmente interditado. E eu fui colocada lá junto com os mortos, vamos, né, ser bem claro, os mortos com Covid. Então eu fui colocada lá junto com eles e fiquei para lá. Foram feitos ali os primeiros socorros, mas eu fui dada sem vida. Então fiquei lá. Até quando foi chamada a família para fazer o reconhecimento, e um irmão meu que por acaso morava nesse estado, ele foi para me socorrer, para me reconhecer. E quando ele chegou lá, que eles levaram eles até o saguão onde ele ia fazer o reconhecimento do corpo, ele foi se aproximando e eu começava a ouvir a voz dele, né, ele conversando com a enfermeira. E ele fala, não, mas minha irmã não morreu não, né? E eu achava que era o meu mestre, que também é meu irmão, e a voz dele é muito parecida. E eu ouvia a voz dele assim, eu achava que era o meu mestre falando, era a única coisa que eu ouvia. Até quando eu senti que ela me descobriu, falou, não, aqui são tudo pessoas do Covid, então ele pôs uma roupa especial para ter acesso ali, porque tinha tudo uma coisa, que tinha que liberar o corpo, né?
E ele foi, a hora que ela me descobriu, ele falou, não, ela tá viva. Que ele tocou nas minhas mãos, eu mexi a mão esquerda, mas um movimento que ele Sutil, sentiu. né? Não é que eu me movimentei, ele sentiu. Eu falo que é mais a emoção, o amor de família do que o movimento em si. E aquilo ali, eu ouvi a hora que ele falou, não, ela tá viva. E aí todos os médicos já correram para fazer todos os procedimentos, fazer saturação, fazer tudo, e tinha que liberar a cirurgia, né? Por quê? O meu caso foi um esmagamento medular. Então eu tive a C1, C2, C3 e C4 prejudicada, cada uma num grau. E hoje eu tenho hastes, né? Tenho a hastes na cervical, até hoje, 4 anos fazem, e eu passo muitos perrengues. Fisioterapia diária? Diária, mais de 2.000 fisioterapias já fiz. Então fiquei cadeirante, fiquei UTI, sonda, todo aquele procedimento que vocês imaginaram, os piores momentos para encurtar, né? A gente passou e fomos superando. Então a professora Gaivotinha estava grávida recentemente, então era uma dificuldade, eu acamada, ela grávida, eu com um filho de 7 anos e com um de 14, com problemas escolares, com problemas em casa, financeiro, porque nunca mais encontramos o carro, o motorista, o passageiro que estava com a gente, então não teve suporte de DPVAT, não tivemos nenhum suporte. Minhas digitais não funcionavam, então não tinha conta bancária, não tinha nada. Nossa. Não podia mexer com assinatura. Então, assim, a vida virou um caos. Mas eu olhava, eu tinha ali perto, tinha o meu mestre, tinha minha família, minha irmã maravilhosa, que foi assim, no início de tudo, porque como eu estava num caso muito grave, quando eu voltei do coma, da UTI, o hospital achou por bem me liberar e montar um mini hospital em casa, onde eu pudesse ter essa assistência melhor em casa para que eu não adquirisse o Covid. Sim. Eu vi muitas pessoas morrerem do meu lado. Nossa. E aquilo era muito triste. E eu tinha certeza que eu morreria também. Né? Eu não tinha esperança que eu viveria, que eu me movimentaria a princípio. E eu não lembrava de nada do acidente. Nada. Mas, voltando um pouquinho ali, um pouco antes de eu fazer a cirurgia, que eu tinha que esperar, eu tinha que tomar alguém da minha família tinha que tomar uma decisão para que eu fizesse a cirurgia. Autorização, né? A autorização. E eu não tinha essa autorização. E como o foco era outro, era a pandemia, então eu estava meio aqui de lado ali. E nesse momento eu me lembro bastante, assim, que foi uma coisa que me marcou bastante, que eu estava num saguão bem gigante e eu me via sozinha naquele saguão. E eu vi assim um ar bem fresco, bem gostoso e uma cortina bem grande de voal, assim, né, que eu só tinha acesso numa parte dela, mas eu via que ela se movimentava levemente e eu sentia aquele ar de vida, como se a vida quisesse me dar um presente. Bora. Quisesse dizer, ó, força, porque eu não queria. Eu não queria mais, eu não sentia nada, eu sentia só o meu cérebro que estava ali, eu não sabia onde que eu estava, não sabia de nada. E eu percebi aquele ar, aquela cortina, aquele voal azul bem clarinho, bem suave, e veio uma música. Até tive o prazer de conhecer o mestre Pernalonga e contei um pouquinho dessa experiência rapidinho para ele, que essa música ela mudou tudo, a minha recuperação, né? Que é Um Par de Asas. Então eu estava ali naquela cama, nem sei se isso era real ou se era uma visão que eu tive, mas naquele momento assim eu lembro que aquilo ficava muito profundo na minha mente. Eu quero um par de asas, só um par de asas. Eu não quero ser anjo e nem arcanjo, eu só quero voar. E aquilo entrava profundamente na minha mente. E era a minha voz. Nossa. Era a minha voz cantando essa música. E ela ficava repetindo o tempo todo na minha mente. Um anjo da guarda ali, né? Ela ficava o tempo todo. E aí eu sempre via que alguém entrava e saía. Então para mim sempre tinha alguém ali, como se tivesse alguém me protegendo, me cuidando. E até quando
foi uma parte assim bem decisiva, que uma enfermeira se aproximou da cama com alguns médicos e Fizeram o procedimento. e aí eles falaram, ó, a gente não tem a autorização, porque até a professora Gaivotinha tinha autorizado a minha cirurgia, mas no meio de tanto documento e tanta pandemia não encontraram. Estava autorizado, só não acharam Não achava o papel, comprovante. né? E aí uma enfermeira, nesse Mediante momento, isso, né? ela chegou próximo e falou, olha, faz a cirurgia dela por conta, eu assumo. Aconteça o que aconteceu, eu assumo. E aí foi onde me levaram para a cirurgia. Eu não me lembro de algumas coisas, mas sei que fui entubada, fizeram todos os procedimentos, quase me perderam realmente. E, enfim, quando me levaram para o quarto, que foi feito o reconhecimento com o meu irmão pela segunda vez, porque o nome que estava no boletim era um, e a pessoa que tinha feito a cirurgia era outra. Nossa. Então, assim, era uma turbulência muito grande, era um desencontro muito grande no meio de uma pandemia. Então, não é que é uma justificativa, mas é entendível que tudo isso aconteceu. E aí, foi quando eu comecei a fazer todo esse tratamento, não podia receber visita, ficava sozinha. Que é a questão da Covid, né? Por causa da Covid. E eu ficava ali, então, assim, medicação, não tinha ninguém que me cuidasse, eu não tinha movimento nenhum, estava com sonda. Era um momento, assim, que era momento para você desistir. Cada vez que eu falava, não, eu não vou conseguir, porque a dor começou a aparecer. E a primeira dor que eu senti foi na nuca, né? E todos os dias, 5, 6, 10 vezes por dia, os médicos vinham fazer o processo do agulhamento no pé e na cervical para ver se eu tinha algum reflexo. E eu não tinha nenhum reflexo. Então aquilo era muito preocupante. E eu ouvia eles conversando, né, e falando. Então, assim, chegou o momento de eu desistir de mim. E aí sempre as músicas de capoeira, elas ficavam ali, as músicas que eu gosto. Lá vai eu e a minha dor, camará, a minha dor. Aquilo ia ficando gravado, né? Caraca. Com fé em Deus eu vou caminhar, eu caminharei com fé em Deus. Aquilo ia trazendo para mim, assim, com uma força muito grande. E as enfermeiras, às vezes, falavam que ouvia eu cantar. Elas falavam que eu ouvia, mas eu não cantava. Caraca. Porque elas falavam, você estava cantando ontem. Eu falava, não tô, né? Não lembro. Cantei, não lembro. Olha só. Então, isso acontecia muito dentro do hospital. Como eu fiquei muito sozinha, sem família, né? Então, as enfermeiras, eu era coitadinha. O povo chegava lá. A capoeira foi tua companhia. Foi a minha né, companhia. Deus em primeiro lugar, mas assim, eu me lembro exatamente de cada dia, de cada segundo, de cada hora, assim, Do sufoco, né? do sufoco. E eu lembro que as coisas que me colocava para cima era as músicas. Que bacana. Né? E assim, como eu também sou cristã, né? Então eu também lembrava de vários louvores assim que me traziam bastante força, né? E eu sabia que Deus não ia me desamparar naquele momento. Só que eu tinha momentos de fraqueza que você normal, desistia, né? Porque era muito difícil. Eu comecei a lembrar daí dos filhos, né? Comecei a recuperar a memória e lembrar, pô, meus filhos, quem tá cuidando, quem tá fazendo, e o projeto? Né? E aí fui lembrando de algumas coisas e aquilo me trazia um peso muito grande, porque eu falava, e agora? Eu carregava tudo isso e agora? Quem está fazendo? Como é que está sendo? Né? E então a música foi uma das coisas assim que me colocou para caminhar. Porque cada vez que o fisioterapeuta ia lá no hospital ainda, em casa, que meu tratamento continuou em casa, que tentava me sentar, que tentava me encostar e sempre cantando, né? Sempre aqui no coração. era no coração e na mente. A música era tudo. Era tudo, assim, era uma coisa que eu tava vivo dentro de mim. Poxa, mestre, que superação, cara, parabéns, é muita força, viu? Como eu disse, não vou dizer assim, e não culpe Deus por isso, né?
Porque cada um de nós passamos uma fase na vida que nós nunca vamos entender. Aham. Mas que Deus, ele nos prepara. Nada acontece com a gente por acaso. Eu vi uma vez uma pessoa falando assim, eu trago muito pra mim, a gente não tem que perguntar o porquê, mas para quê? Para quê? Né? Então lá atrás, quando eu comecei a buscar, porque eu sofria tudo aquilo que eu tinha passado com a pandemia e eu não me permitia me acamar, mas parecia que era um momento que eu tinha que parar. Eu tinha que parar para ver outras coisas, para alcançar outros projetos, outros objetivos, né? E você até egoísta, olhar um pouco para mim, olhar um pouco para os meus filhos, que eu olhava muito para a comunidade, eu olhava muito para tudo, menos para mim. Então eu nunca tinha tempo para mim. Ali foi o momento que você teve. Foi obrigada a olhar. Eu fui pra obrigada. Você, né? Então, assim, outra fase assim, que me marcou muito, que a capoeira entrou fortemente na minha vida, depois que eu comecei a ficar em pé, o fisioterapeuta ia em casa e ele levava todos os materiais dele e os materiais dele não davam resultado. O que dava resultado era ele pegar a graduação, como eu sou mestre, tenho várias, eu tenho todas as nossas graduações lá penduradas, né? Tudo certinho. E ele testava os elásticos, as coisas que ele levava, e ele um dia olhou para mim e falou, posso pegar um barbanto daquele? O fisioterapeuta falou. Barbante, aí eu falei, respeita a corda. Falei, porque eu não me movimentava, né? Eu falei, mas que barbante? Ele falou, tem um monte ali colorido, pendurado, posso pegar um? Eu falei, pode. Ele foi lá e pegou, porque os meus filhos estudavam, então eu passava o maior tempo sozinha. Eles tinham compromisso, a vida deles continuava, porque era a longo prazo, isso tudo foi a longo prazo. Então, assim, por mais que você tenha família, 1 mês, 2 meses, eles estão dentro de você, eles junto. Mas não é assim. O tempo exige que as pessoas voltem à vida normal e você tem que continuar. Então, o fisioterapeuta chegava, ele me sentava, e aí ele pegou a graduação, era onde ele abraçava minhas pernas para erguer, tirar meu pé do chão, porque ele podia fazer com a mão, mas ele queria que algo fosse mais pessoal para mim. Que ele é muito eu. Eu falo que ele é a gaivota em forma de homem, né? A versão masculina. Né? Porque, não, e ele fez o TCC dele, tudo em cima do meu tratamento. Olha, eu quero ler depois, vou procurar. Tudo em cima do meu tratamento. Por quê? Ele usava a graduação para movimentar minhas pernas e quando ele conseguiu me colocar o tronco em pé, o tronco, né? Então eu estava na cadeira, como eu estou aqui, e ele amarrou, na minha casa é igual aqui, com os caibros à vista, ele amarrou a graduação lá em cima e ele fez um círculo aqui na ponta, um laço, e ele erguia meu braço, né? E ele prendia o meu braço na graduação. E ele falava, aqui você precisa fortalecer o teu músculo, que eu tinha só 3% de músculo. E ele prendia e ele falava, aqui você pode segurar, ele fez vários nozinhos. E ele falava, aqui você pode tentar movimentar. Mesmo, isso estou falando um ano depois, né? Que foi o que a capoeira foi fazendo parte da minha vida no meu tratamento. Então eu tinha tudo da capoeira em volta para poder... usar. E eu sou criadora da terapia em movimento. Né? Então toda a terapia que envolve a capoeira, que envolve a conversação, o diálogo, a memorização foi o que me ajudou muito a resgatar a minha memória. A única coisa que eu não me lembro ainda é do acidente. Não precisa, que segundo os médicos é uma reserva, que é uma defesa que o meu organismo criou, porque deve ter sido um trauma muito grande para mim. Então ele bloqueou, não me lembro exatamente de nada, não lembro de nada. Não vai fazer falta. Não né? faz. E aí, com tudo isso, a capoeira ela foi me resgatando. E a princípio, eu fui fazendo movimentos de me apoiar, me levantar, arrastando o pé em posição de ginga para poder trabalhar, mesmo sentada. Então eu estava lá sentada, um tempo para o sol, e eu tentava, né, com o esquerdo. O movimento direito demorou anos,
O esquerdo foi recuperando primeiro. Então eu elevava, empurrando na posição de ginga. Foi onde eu fui trazendo os movimentos das pernas. E graças a Deus hoje eu tô aí. Parabéns. Dificilmente vai me ver jogar na roda. Eu falo que mais por segurança, Sim. né? Porque como eu tenho hastes e tudo, então todo cuidado é pouco. Sim. E então eu tomo todas as precauções possíveis. Até me atrevi a entrar em rodas, já joguei capoeira depois do acidente. Mas tem gente que não sabe, né? Porém, Pode ser até sem querer. Né? agora eu vou falar algo assim. Nós trabalhamos tanto em cima da capoeira inclusiva. Será? Será que ela existe? Mas tem que divulgar, né, mestre? De Tem que- verdade, será que ela existe? Por quê? Hoje eu sou uma PCD. Hoje eu não tenho segurança para jogar numa roda, a não ser com o meu mestre, que conhece a minha situação. Que vai brincar, né? E depois outra coisa que é fundamental, as pessoas olham pra gente e eles não conseguem ver por quê. E eles não têm culpa. Porque é você que sente. Só você Por sabe a exemplo, dificuldade, para né? que eles entendam, para quem tiver interesse, pesquise, eu tenho hoje os ombros congelados. Se você procurar sobre isso, você vai entender um pouco mais. Então, a minha medula, ela trabalha, a medula ela move toda a nossa vida. Então, assim, qualquer movimento agressivo, giratório, de agachamento, tudo, hoje eu não pulo de maneira nenhuma, só arrasto o pé ou caminho lentamente. Então, assim, a capoeira ela é movimento. Dentro da capoeira inclusiva, eu sou capoeirista. Dentro dela eu consigo jogar capoeira. Fora dela, eu vou para onde? Para aquilo que a capoeira me oferece de melhor, que é os instrumentos, que é a musicalidade, Colocar que essa é voz bonita pra fora, né? organizar eventos, é dar aula para crianças, é fazer o papoeirando. Obrigado. Né? Tudo isso é fundamental, porque quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente vê. Por que eu falo que capoeira é uma universidade completa? Porque ela cabe, ela aceita, ela recebe todas as pessoas. Você só tem que saber naquilo que você se encaixa melhor. E você saber respeitar o seu limite também. Porque quem tem que conhecer o teu limite é você, não é o outro. É você que tem que conhecer. Exato. O outro, ele tem a obrigação de respeitar quando ele conhece. E se você não verbalizar, se eu não contar essa experiência aqui, no Capoeirando, ninguém vai saber o que eu passei. Né? Ninguém vai saber a minha história, ninguém vai saber das minhas limitações. E aí, poderia quando você acontecer entrar um numa roda acidente. comigo, você vai jogar normal. Mesmo eu não perguntando, você vai querer me responder. E aí vai ficar ruim pra mim. Nossa. Aí vai complicar pra mim. Então, A importância da divulgação também. da divulgação. Então, eu até oriento muito isso, ainda vou falar um pouco mais. Além das limitações. Hoje, medicinalmente, é como se eu tivesse 86 anos. Os meus reflexos, meus movimentos, é como se eu tivesse 86 anos. Então, é só você ver uma pessoa com 86 anos, eu vejo mestres com 86 anos que está ativo. Eu acho isso lindo. Hoje eu estava conversando com uma amiga e ela disse, ela estava ali preparando o almoço do evento e ela disse para mim que a mãe dela tem 80 anos e é super ativa, né? Eu com 86, eu sou ativa, tá? Porque eu tô aqui. Nós estamos prontas aí para ir para um evento. Eu sou ativa. Eu posso não ser uma ativa super ativa, mas eu estou aqui. Exato. Então, assim, a importância do seu cérebro, de você estar buscando essas informações diárias, de desenvolvimento, de qualidade de vida, é muito importante. Então, agora eu vou falar para as pessoas que trabalham com idosos, que têm um idoso em casa, que têm um PCD em casa, que são várias situações que precisam, o TA, né? Então, procura olhar um pouquinho mais para essa pessoa, incluindo ela de verdade, respeitando as diversidades. Sim. Porque se você tem acesso a isso, aproveita para aprender. Nunca é demais. Depois que eu sou terapeuta, depois que eu sofri o acidente, eu fiz mais 4 cursos de terapia de intensiva e eu terminei agora uma especialização em educação física, em TA,
educação física em TA. Por quê? Eu trabalho com muitas crianças autistas. E eu vi que dentro da capoeira hoje o alcance é muito grande. Só que considera que nem todos os profissionais estão prontos para trabalhar com o TA, mesmo dentro da capoeira. Por quê? Quando nós queremos incluir um TA na capoeira, nós queremos que ele seja como todo mundo. E não é assim. Inclusão não é isso. Porque mesmo as pessoas que não têm especialidades, elas estando inclusas num grupo, ninguém é igual a ninguém. A sua capoeira não é igual à minha. Exato. Então nós precisamos respeitar de fato isso, como especialidade ou não. Nós temos que saber que cada pessoa tem um método de aprendizado, ele tem um alcance, um tempo para chegar lá, e nós precisamos respeitar isso. Eu tenho um aluno, tenho muitos alunos que eu admiro, mas eu tenho esse aluno que ele tem 57 anos. Ele tem um TA invertido. E ele nunca foi tratado. Muitos acusam e olham para ele como se ele não fosse um bom capoeirista. Porém, eu conhecedora, ele é um ótimo capoeirista. Ele é um ótimo professor. Exato. Porque dentro das limitações dele, ele fez tudo aquilo, ele se supera, ele fez aquilo que uma pessoa que se diz normal nunca fez. Mestre, quero agradecer mais uma vez e hoje eu vou terminar essa entrevista diferente, se você me permite. Sim. Galera, eu quero que vocês, quem chegou até aqui, assiste esse depoimento com o coração. Não assiste com os olhos não, tá? Porque eu tenho certeza que muitos que vão assistir com os olhos vai enxergar você no seu próprio espelho. Vai estar enxergando você. E muitos vão falar assim, poxa, tá em pé aí, nem foi tão difícil não. Tenho certeza que muitos que vão olhar com os olhos essa entrevista vai se enxergar nesse espelho. Então, abre a sua alma, abre o seu coração, assiste essa entrevista com o coração. Porque aqui está uma história de todo papoeirando, a que mais está mudando a minha vida, mais uma vez. Muito obrigado, mestre. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu demais de ter subido. A gente está fazendo aqui no... Subi esse E chegou mais rápido do que eu, que a gente estava lá embaixo achando que ela ainda não tinha subido. É que como eu sou mais lenta, eu falei para a professora Gaivotinha, vamos subindo, você me ajuda, porque quando eles conseguirem chegar lá, a gente já está descansada. Porque assim, a vida é um treinamento. Né? Eu treino para sentar à mesa para comer, eu treino para tomar o meu banho. Hoje as minhas maiores dificuldades é me alimentar e tomar banho. Parece, né? Que é uma coisa tão simples que você faz e nem dá tanta importância para isso. Mas são as duas coisas que mais me dão trabalho, que mais me cansam. E eu estou aqui e estarei em muitos outros eventos representando a mulher, a inclusão dentro da capoeira. E por mais que você olhe com o seu olhar crítico e diz não é tudo isso, só eu e Deus sabe o que é. E eu sei que todo dia para mim é uma vitória. Amém. Todo dia é uma vitória para eu me colocar em pé, eu fazer 1 hora de fisioterapia todo dia antes de me levantar, para eu conseguir lavar o próprio prato, para eu poder preparar uma comida para o meu filho. Então, não é tão fácil assim. É, isso aí. Isso foi mais uma entrevista do Papoeirando e corta. Nossa! Nossa, velho. Ela tava falando ali da música, eu achei um vídeo.